Se você acha que o seu público-alvo é todo mundo, eu já posso te adiantar que esse é o principal motivo pelo qual você não está vendendo. Mas antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Ana Carolha, eu faço 2 faculdades de Publicidade e Marketing e eu ajudo empresas a organizar o marketing para que elas consigam de fato vender. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para definir um público-alvo no passo a passo e de forma bem direta, justamente porque público-alvo não é um detalhe e sim uma base de marketing. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é público-alvo. Público-alvo nada mais é do que um recorte que a gente tem da sociedade de para quem que a gente vende, porque justamente como eu já havia comentado com vocês, a gente não tenta vender para todo mundo. Quem tenta vender para todo mundo não vende, você não tem como vender para todo mundo, nem todo mundo tem essas necessidades, nem todo mundo quer o seu produto, nem todo mundo precisa do seu serviço. Então a gente já começa desse passo. E aí você precisa meio que selecionar, digamos assim, o grupo que vai de fato comprar de você, ou que pode comprar, né, nessa situação, que pode comprar de você dentro da sociedade. Sendo que nessa situação não é quem que você gostaria que comprasse, é quem de fato tem a ver com o que você vende. Então, assim, por exemplo, não adianta nada você querer vender pneu de carro para quem não tem um carro, ou então para quem não tem objetivo nenhum com aquele pneu, entende? A não ser que você venda com objetivos diferentes. Então, eu vendo pneu de carro para fazer balanço. Aí é diferente, entende? Como você vai tendo uma noção. Então, assim, entende como nessa situação é totalmente diferente, porque aí você vende com outro objetivo. Então, quando você traz um objetivo para outra coisa, você muda o seu público-alvo. É basicamente assim que funciona. Agora que você já entendeu o que é público-alvo, a gente vai para o segundo passo, que é a definição de gênero e idade, mas tem que ter sentido tudo isso, porque a gente não faz nada com base em achismo. Então vamos lá entender como que você vai fazer a definição do gênero. Primeiramente, você vai definir como o gênero que você tem, assim, que majoritariamente vai comprar de você. Vou dar um exemplo. Lash designer, né, que é o pessoal que faz extensão de cílios, ou lash lifting, que é aquele coisinho de curvar os cílios. Geralmente, elas atendem majoritariamente, predominantemente, mais mulheres. Significa que, como ela está considerando o gênero dela ali no público-alvo feminino, ela não vai atender homens? Não, não significa isso. Só significa que majoritariamente ela atende mulheres. Então, é sempre pensar nessa questão do quanto mais você atende. E existe também o gênero misto. Então, quando você atende o misto, não necessariamente é 50-50%. Geralmente a gente define, pode acontecer de ser 60-40, de ser 65 35 ou algo desse tipo, sabe? Você não necessariamente precisa fazer um gênero misto totalmente dividido. E o gênero é justamente a definição que a gente faz para que a gente consiga ter uma comunicação, uma linguagem, uma estética que tenha sentido com aquele gênero, para que a gente alcance aquele gênero. Então é por isso que a gente precisa ter essa definição. Segundo ponto, a questão da idade. Nessa questão aqui, a gente tem que sempre se atentar a alguns pontos, porque eu já vi muita gente errando nessa questão, que é o quê? Às vezes você vende produtos infantis, por exemplo. Significa que a sua idade, você vai colocar lá a idade das crianças? Não, porque quem compra o produto são os pais das crianças. Então, o seu público-alvo tem que ser direcionado justamente para quem é responsável pelas crianças e não para elas. Então tem que sempre se atentar a isso, né? A mesma questão também acontece quando você vai vender produtos para pets ou para outras questões ali. Você sempre vai vender o produto direcionado para as pessoas que são responsáveis, que vão fazer o ato da compra em si. Um outro ponto que pode acontecer na idade é quando você, na hora de delimitar a idade, a parte média ali das idades, ou você diminuir demais, então você considerar, eu vendo para pessoas de 18 a 20 anos. Poxa, são somente 2 anos de diferença. Então, meio que você restrita muito a sua comunicação e aí você vende para pouquíssimas pessoas. E também você não pode ir para um lado tipo, eu vendo de 18 até 60 anos, porque aí você abre muito e aí você volta para a ideia de tentar vender para todo mundo. Então, o ideal é a gente ter uma média ali de 10 até uns 20 anos, mais ou menos, na questão da idade. Então, sendo ali 25 a 35, 25 a 45, né, 18, 38, enfim, não precisa ser exatamente, eu só saí do 25 para vocês não confundirem. Mas basicamente é isso, você tem que ter uma idade ali, uma média legal, mas também não precisa ser muito restritivo e nem abrir demais.
Porque assim você consegue ter uma comunicação direcionada e sem ser muito limitada também. Então, justamente por isso que a gente precisa ter essa definição do gênero e da idade sempre andando juntinhos ali e sem achismos, né? Sempre focado no que é de fato, no que você tá vendo ali que acontece. Terceiro ponto, né? Gente, a questão da localização. Quando a gente vai fazer a definição de localização, a gente primeiro tem que entender duas coisas. Se você tem um negócio físico, é diferente do digital, a questão da localização. E se você tem um negócio digital, vice-versa. Se você tem os dois, é interessante que você faça esse público-alvo direcionado para os dois, ou pelo menos separe na parte da localização. Porque o que vai acontecer? Quando a gente fala da localização de um negócio físico ali, que você vai atender as pessoas naquele espaço, a gente tem que primeiramente pensar que para você fazer o atendimento, você provavelmente vai atender pessoas da cidade ou que estão ao redor daquela cidade. Dificilmente você vai atender muita gente que é de muitos outros lugares. Lógico, pode acontecer de em algum momento do seu negócio ele ter crescido tanto, ele ter expandido tanto em relação às pessoas conhecerem, que você consiga atender pessoas que são de diversos lugares e essas pessoas vêm para conseguir ter o seu serviço. Mas inicialmente a gente sempre considera que é a cidade e as regiões em torno daquela cidade. E um ponto muito importante aqui, tá, gente? Quando você vai fazer o atendimento, sempre tenha noção da estrutura que você tem ali, obviamente, tá? Às vezes você tá trabalhando muito com marketing, trabalhando muito com as coisas e com a parte de vendas também, né? Às vezes você está trabalhando muito com marketing, com a estrutura de vendas e tudo mais, e acaba meio que ficando meio desatento, digamos assim, com a estrutura que você tem do seu negócio. E aí você às vezes não suporta aquele tipo de atendimento, porque você não tem equipe suficiente, porque você não tem estoque suficiente, ou porque você não consegue colocar todo mundo naquele ambiente. Então, só toma cuidado com essas questões, mas assim, é difícil de acontecer quando você está começando. Então, para quem está começando, não precisa prestar tanta atenção nisso no início, mas conforme você for crescendo e for aumentando o investimento em marketing, em vendas, tenha essa noção de que você vai ter que ir crescendo junto. E o outro ponto é a questão do negócio digital, que ele é justamente muito diferente. E o outro ponto é o negócio digital, que é totalmente diferente da localização do meio físico. Por quê? Quando você está no ambiente digital, nem sempre a cidade que você mora é o lugar que você mais vende. Nem sempre a cidade que você achou que você ia vender mais é o lugar que você mais vende de fato. Geralmente, quando a gente faz um site ou quando a gente coloca ali em algum tipo de e-commerce que já existe, né, alguma coisa do tipo, sempre vai ter em algum lugar para você conseguir visualizar a região que você mais atende. E aí é essa região que você vai considerar lá. Por quê? No meio digital as coisas fluem de forma diferente do meio físico. Geralmente você é mais expansivo no meio digital. Então, quando a gente fala, por exemplo, do digital, a gente já fala de território nacional, a gente já fala de regiões. Então, às vezes você pode morar no Sudeste e vender demais para o Nordeste, ou para uma cidade específica fora do Nordeste e o resto todo o seu público é o Nordeste. Então você vai considerar esses dois pontos, a cidade fora, que você mais vende ali, e a região que você mais vende, porque o meio físico é diferente, o negócio digital ele tem essa expansão maior. Então a gente sempre considera mais por região. E por que a localização ela vai te ajudar, né? É interessante a gente sempre entender o porquê das coisas. A localização, quando você coloca no público-alvo, ela vai te ajudar muitas das vezes a você definir campanhas, a você definir promoções, a parte de frete, se por exemplo, você quer fazer uma promoção diferente, só que para a região que mais compra de você, você quer colocar frete grátis para que eles comprem ainda mais. Ou o contrário, você quer colocar o frete grátis para uma região que não compra tanto para ver se essas pessoas se interessam em comprar. E aí você tem que ter definido essa questão do público-alvo com a localização justamente para que você consiga usar dessas estratégias. Conclusão, né, de todo o assunto que a gente falou. Basicamente, o público-alvo é você escolher a sua direção ali para onde que você vai caminhar. Então, é com quem você fala, quem decide que compra, onde está
a pessoa que vai comprar de você, a forma como você vai se comunicar, o público-alvo ele serve para tudo isso, como a gente viu até os pontos importantes ali que você tem que criar. Bom, e se até aqui você percebeu que você não tinha essa clareza, né, do que é o seu público-alvo, não tinha esse direcionamento, provavelmente é porque o seu marketing está sem estrutura, está sem base. E para isso, eu tenho um curso chamado Clareza e Direção, e calma, não é um curso de vender curso, não é pirâmide, sei lá, não é nada desse tipo de coisa. É justamente um curso onde eu te ensino desde a estrutura ali do início, como que você faz a definição do público-alvo, aí eu tenho lá o exemplo, então você tem toda a parte teórica, tem a parte prática também, e é super prático para quem tem ali um dia a dia mais corrido. A gente tem falando sobre público-alvo lá dentro, sobre posicionamento, sobre persona, sobre encontrar o seu cliente ideal. E no final a gente ainda tem, para fechar com chave de ouro esse curso, a montagem de uma estratégia. Então eu te ensino a como que você pode montar uma estratégia personalizada para o seu negócio lá no final. Né? E eu já vou falar aqui para vocês, não pulem até para o final do vídeo, para o final do curso, porque vocês precisam ter toda essa base para que vocês consigam montar essa estratégia. Mas enfim, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. Comente aqui também os próximos vídeos, o que você quer ver por aqui. E lembre-se, marketing não é postar, é estratégia. Beijo, tchau, tchau.